bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa. E eu sou o Romulo Dias. E estamos aqui mais uma semana pra cá. 13 pessoas, a galera tá entrando no link, a galera tá... Eu te mandando mensagem lá, 10 horas da noite. Quer ler os comentários? Cara, porque agora eu sou o leitor de comentários oficial. Sossô, boa noite, a paz do Senhor, meus professores e apoiadores. Deus ensinará mais uma lição. Amém. Ó, quem tá com a gente? Oi, Claudete, ó. A paz do Senhor Jesus, pode Rômulo e a tudo da live. Já vamos com saudade, Claudete. Claudete disse que está bem. Então, se ela está bem, podemos começar a nossa live, pessoal. Hoje começamos um pouquinho mais tarde, mas acredito que vai ser bênção como todas as outras vezes, como eu disse no grupo. Quem não puder assistir hoje, não se preocupe, a live vai voltar em formato de vídeo e quem não assistiu vai poder assistir. Então, como a gente sempre fala aqui, né, nós estamos nesse trimestre trabalhando com vocês aqui do canal, exclusivamente vocês aqui do canal, essa revista, né, Profetas Menores, que é uma revista que está sendo muito boa, principalmente porque no nosso caso, que estamos dando aula nesse trimestre para os adultos, as revistas elas estão se complementando, principalmente a de hoje, né, a lição onde nós vamos tratar sobre o profeta Joel. Então, muito do que ele fala aparece agora na revista dos adultos. Então, está sendo uma aula assim, está sendo pra gente bem proveitoso estar estudando essas duas revistas. Então, nesse trimestre, a gente vai estar dando aí continuidade ao estudo dos profetas menores. Pelo que a gente está vendo, cada lição a gente vai trabalhar um livro. São livros curtos. Na lição de número 1, já falamos um pouquinho, né? Damos uma introdução, literalmente é uma introdução aos livros históricos, falando um pouquinho sobre eles. E agora, semana a semana, iremos trabalhar os livros, tá? Então, é um prazer estar aqui. Profetas Menores. Ela gosta tanto dos livros históricos. Sim, do coração. Foi a minha revista favorita. Ó, o Santiago respondeu. A classe de jovens são 22 adolescentes, são 15 crianças, são 20 e são 20 adolescentes, são 15 crianças, são 20, ainda tem os adultos. Então, realmente, é uma escola única bem grande. Que Deus continue abençoando. Gostaria de deixar aqui, né, minha gratidão a todos os apoiadores do canal. Se você ainda não é apoiador, basta entrar aqui no link Apoia-se Boa Semente Jovens, ou então entrar no grupo do WhatsApp, me encontrar e pedir para ser apoiador pelo Pix. Que você vai receber sendo apoiador? Além de mostrar gratidão ao nosso trabalho que nós fazemos aqui, você também vai estar recebendo semanalmente materiais didáticos. Que materiais são esses? Sempre pode falar no grupo, então é importante também estar no grupo do WhatsApp. Os slides da aula, a nossa live também é um recurso didático, e também um material que eu chamo de material didático, né, que vem plano de aula, questionário, aprofundamento, dinâmica. Essa semana que passou nós tivemos caça-palavras, nível médio. Então, assim, várias atividades para você desenvolver na sala de aula. Então, não é uma relação de compra e venda, mas nós costumamos dizer que é uma relação de gratidão, onde nós produzimos e vocês, né, nos ajudam nesse propósito. Então, queremos deixar aqui nossa gratidão a cada pessoa que fez parte, que ainda faz e que tem dado continuidade, que tem feito com que esse projeto ele continue tendo continuidade redundante, mas que a gente continue aí continuando esse propósito que Deus colocou no nosso coração de estar aqui com vocês gravando a lição da Escola Dominical, tá bom? Então é isso. Romulo vai estar fazendo aqui a introdução, né, como sempre. Eu vou ficar com o tópico 1, Romulo com o tópico 2 e no tópico 3 a gente divide e faz aí da melhor forma, tá bom? É isso aí, então vamos lá. Tem como você entrar no YouTube, só pra gente acompanhar como é que tá a conexão, porque gente agora deu uma travada. A gente não botou. Tá pra ali, eu usei mais cedo e botei. Eu acredito que não começou. Como é que vamos botar no 3G em vez de estar no Wi-Fi? Mas quem tiver aí na live, vai comentando, pessoal, como é que tá a live, a conexão, é importante. Beleza? Comenta aí, pessoal. E parece que tá bom, né? Então agora a gente vai dar início à nossa lição de número 3, Joel, o profeta pentecostal. Vai lá. Vamos lá. Então, lição de número 3, mas terceira semana aí dessa revista, né, que tanto a gente já tem aprendido bastante, mas a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável de conhecimento. Então, quanto mais a gente conhece, menos a gente conhece. Essa é boa, e quanto mais conhecemos, menos conhecemos, porque nós sabemos o quanto nós precisamos desse ensino. Então, Joel, o profeta pentecostal, até quem mais criado aí por inteligência artificial, né? Parece. Mas eu acho legal as artes da revista. Mas principalmente essa do aluno que pega tudo. Então é isso, vamos lá. Joel, o profeta pentecostal, o texto de referência está lá em Joel 2,
Belzinho, tá E tudo aqui. destruindo tudo. Tá com a televisão, Ih, tá carregando. Será que saiu? Não, acho que não. Fica carregando ali, mas pelo que eu tô vendo aqui, pra vocês tá normal. Então eu vou continuar. Joel, o profeta pentecostal. Desde referência lá em Joel 2, versículo 28 até o verso de número 31. E você botou uma referência aqui, vai comentar alguma coisa? Não, só pra mim. Tem a leitura semanal, né? Que é importante você deixar ali para seus alunos. Coloca alguém incumbido de mandar as mensagens ali ao decorrer da semana, dos dias, que eu acho importante, né? Eu boto cada um para ler cada versículo, para eles saberem quando chegar. E mais, no grupo do WhatsApp, o Moacir, ele faz as artes de toda semana, né? Toda leitura, cada dia ele faz a arte. Então, caso você não coloque nenhum aluno para fazer isso, as artes já estão feitas, já são colocadas no grupo. Então é só pegar, copiar e colar no grupo. Uma coisa que ele deixa ali gratuito, né? É só você fazer parte do grupo que ele manda para vocês. Então é interessante, é diferente do material que a Poliana faz. Que no caso a gente faz, não é essa relação de compra e venda, mas ela faz justamente para ser um apoio ali para quem tá aqui, né, junto com a gente e tudo mais. Só que ele bota ali, né, 0,8 total. Então vale a pena você entrar no grupo lá e pegar o que ele coloca lá. Então, irmão Moacir, muito obrigado a você. Volta e meia ele tá aí nos comentários, né, falando aqui com a gente. Então, muito obrigado pela sua vida e por ajudar a compor aqui esse canal. Então, vamos lá, versículo do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Está lá em Joel 2, 28. Verdade aplicada. Deus promete restituição e avivamento para aqueles que o buscam em fé e arrependimento. Arrependimento é o ponto central do livro que a gente vai ficar comentando aí da lição. Né? Os objetivos da lição são 3. Introdução ao livro de Joel, né, no tópico 1. Expor a devastação causada pelas pragas de gafanhotos, tópico 2. E destacar o verdadeiro avivamento, tópico 3. Introdução. O livro de Joel é um convite ao arrependimento. Está lá em Joel 2,13. O profeta entendia que só mediante um arrependimento sincero que o Senhor ocasionaria um alívio para as almas sedentas e anularia o juízo iminente. Então, é isso. Tem alguma referência também? Sempre pergunto, porque vai que tu ia comentar, não? Ponto-chave. O chamado arrependimento continua para a igreja atual, para que haja o avivamento. Então, a gente vai comentar sobre 3 pontos aí interessantes, né? O arrependimento e o avivamento. A ideia de profetizar e o avivamento, que está muito ligado ao que a gente está comentando lá na revista dos adultos. Então tem um link legal aí, a gente está falando bastante sobre essa ideia. E, enfim, vai ser uma aula proveitosa em nome de Jesus. Então, amém. Então agora a gente entra na lição. E creio que vai ser uma lição bem proveitosa, não só para quem vai dar aula, né? Mas também tem muita gente que assiste a aula aqui dos jovens, mas dá aula para adultos. Ou não dá aula para adultos, mas assiste a aula dos adultos. Tem gente que vai revezando, né? Enfim, de modo geral, esse conhecimento de hoje vai ser muito bem reaproveitado. Então, vamos lá. As anotações que eu faço lá no início é mais para eu me guiar mesmo. Eu vou relacionando com o que eu já sei e coloquei. Então, na introdução, quando ele fala que o livro de Joel ele é um livro que traz esse convite ao arrependimento, eu fiz uma anotaçãozinha. Eu coloquei que não só o livro do profeta Joel, nós estamos percebendo ao longo das semanas que acho que a maioria, se não todos os livros dos profetas menores, trarão essa ideia do arrependimento e volta para o centro da vontade de Deus. Então, eu botei essa anotação, né? Não só o livro de Joel, mas todos os livros que nós iremos estudar aqui trarão essa ideia de arrependimento. Então, outra parte que aparece também ali no finalzinho da introdução é que somente por meio do arrependimento sincero que viria, né, o alívio a essas dores e o juízo seria anulado. Aí eu achei interessante essa ideia de juízo, porque de fato tudo que a gente faz tem uma consequência e essa consequência ela traz ali um juízo. Então o Senhor nos dá a oportunidade de se arrepender, a oportunidade de deixar as práticas velhas e adentrar nesse amor, adentrar nessa graça e nessa misericórdia. Então de fato é um convite para aqueles que creem, que querem. Então, foi um convite feito não só naquela época, né? Mas também é um convite que continua sendo feito até os dias atuais, tá? Sobre o ponto-chave também tinha anotado, né? Que não existe arrependimento. Quer dizer, que o arrependimento, ele leva ao avivamento, é um ponto que a gente vai trabalhar muito na lição de hoje. E que não existe busca sem renúncia.
Quando você busca, você decide viver por esse evangelho, decide viver por esse relacionamento, você tem que deixar alguma coisa para trás. Então, esse também é um dos pontos importantes para a aula de hoje. Tópico 1, a origem do profeta. Pelo conteúdo de suas profecias e pela intimidade com as ações do templo, entendemos que Joel pode ter pertencido a uma linhagem sacerdotal. O que a gente vai perceber nessa introdução? No tópico 1.1 vai falar um pouquinho mais sobre isso. Que a história de Joel ela é interessante, porque, principalmente por ser profetas menores, a gente sabe que são livros mais curtos e que são livros que muitas das vezes não se atêm tanto à vida deles. Não no caso do profeta Oséias, né, que no caso a sua vida serviu de exemplo, mas no caso do profeta Joel, a sua vida pregressa à profecia não foi tão importante a ponto de ser escrita e estar ali na Bíblia, mas a gente sabe que pela forma como ele falava e pela sua intimidade com as escrituras e pela intimidade com as ações que exerciam ali no templo, pode ser, a gente não pode afirmar, mas pode ser que ele tenha pertencido a uma linhagem sacerdotal, que fez com que ele tivesse essa intimidade, né, com a palavra, essa intimidade e esse apreço também pela palavra e pela presença. Então, é um pouquinho sobre isso que você pode comentar com os seus alunos. Então, o tópico 1.1, o Joel, vai se iniciar falando um pouquinho sobre isso, que não se sabe com exatidão o momento que o profeta Joel viveu, ou seja, não tem ali a data do seu nascimento, a data de sua morte, isso não é tão relevante, mas o que importa é a sua mensagem. Isso vai acontecer em alguns momentos da Bíblia, alguns personagens que não terão seu nome citado, não terão a sua história citada ali com riqueza de detalhes, porque quando a gente escreve uma autobiografia, né, a gente quer que tudo esteja escrito ali dos mínimos detalhes e na nossa visão. Agora, quando escrevem sobre nós, podem ser que algumas mensagens, algumas informações não apareçam, né? Porque não é a gente que está escrevendo. Da mesma forma, são alguns personagens na Bíblia que aparecem. Alguns nem têm o seu nome citado, mas ainda assim fazem parte de um momento importante. Elas estão escritas ali na Bíblia, independente do seu nome aparecer ou não. Elas foram pessoas chaves na história, na construção dessa grande história de amor que já falamos aqui. Então, o livro de Joel é a mesma coisa. Não se sabe a exatidão do momento em que ele viveu, pois o livro em si, e nem outros livros seguintes, fornecem essas informações. Então, a sua profecia, a mensagem que ele viria a trazer, era maior do que os detalhes ali da sua vida. Bom, podemos ver que Joel se aproveita de uma calamidade nacional para descrever as linhas do sermão profético, a casa dos gafanhotos. Então, esse se aproveita aqui pode causar um pouquinho de como é que fala? De questionamento. Como assim o profeta Joel ele se aproveita? Acho que a melhor palavra poderia ser ele vê ali uma oportunidade. E em meio à dificuldade, em meio a esse momento de pragas, né, que a gente vai falar um pouquinho, Rômulo principalmente vai falar no tópico 2, foi um momento que ele achou oportuno para pregar a palavra, para trazer essa profecia. Então ele sabia que se o povo estivesse ali vivendo um momento de bonança, momentos de grandes colheitas, o povo se importaria, mas ele sabia que quando o povo vivesse esses momentos, né, de seca, esses momentos de dificuldade, o coração deles estariam abertos para receber essa palavra. Então, no dia de Joel, esta praga estava destruindo lavouras inteiras, o que antes era de um atrativo rural intenso. Culminou-se em total ermo de destruição e aflição de pessoas. Ou seja, a gente sabe que naqueles tempos, né, nos tempos antigos, essas comunidades, essas cidades, elas eram inteiramente dependentes da agricultura. Então, se isso desandava, a gente vai ver mais à frente, no tópico 1.2, que era uma cadeia, né? Era uma cadeia. Se a base desse ruim, as outras coisas também dariam errado. Então, a gente sabe da importância para a agricultura no nosso tempo, naquele tempo. Hoje também não é diferente. A gente sabe que o Brasil, o mundo inteiro está vivendo por processos de desmatamentos, de queimadas, e a gente já sente o impacto disso, né? Então, é importante a gente refletir um pouquinho sobre o meio ambiente. Hoje em dia, as questões do meio ambiente estão relacionadas à ação humana sobre a natureza, mas nesse caso em específico, nós vamos ver que na lição de hoje que foi uma permissão de Deus para o povo. Então, é interessante fazer essa correlação. No entanto, em meio a um contexto de desgraça natural e indiferença religiosa, Joel profetizou sobre a promessa de efusão do Espírito Santo sobre toda a carne. Então, a gente sabe que ele estava lá no Antigo Testamento, ele não chegou a ver tudo aquilo que ele profetizou,
mas isso se concretizou. Então, essa profecia que ele traz é a profecia que Jesus vai nos deixar, né, um consolador, o Espírito dele seria derramado. Não nos deixaria órfãos, né? Não nos deixariam, os deixariam, porque não eram nós especificamente que estavam ali, mas não os deixariam órfãos, mas estaria alguém que ficaria entre nós. Então, essa promessa, ela foi profetizada e se cumpriu lá em Atos 2, tá? Tópico 1.2, Joel exorta o povo ao arrependimento. A missão de Joel foi demonstrar a triste realidade da vida espiritual do povo de Judá e dizer que seu afastamento de Deus foi-lhe a causa de ser enviada a praga e convocar o povo ao arrependimento. Então Joel, assim como os outros profetas, teve uma difícil missão, que foi de mostrar ao povo o seu estado de miséria, o seu estado de o quão longe eles estavam de Deus e que isso tudo haveria consequências, já estavam acontecendo as consequências, como a praga que foi enviada. Então essa missão de trazer a verdade, trazer a luz é difícil, porque quando a gente quer pregar, quando a gente recebe a oportunidade, a gente quer trazer uma palavra doce, a gente quer trazer uma palavra que acaricie os nossos egos, a gente quer trazer palavras que encham os nossos tempos. É difícil pregar o arrependimento, é difícil pregar para as pessoas deixarem as suas práticas, porque no final das contas a gente quer a igreja cheia. Então quando ninguém quer ser confrontado, ninguém quer ser corrigido. Então é uma mensagem dura, é uma mensagem difícil, mas ele se levantou e pregou acerca disso que a gente está falando. Então o arrependimento é um dos pontos centrais que Joel ele vai trazer ali nas suas mensagens, nas suas palavras e na sua profecia. Em suas profecias, Joel expõe que os ébrios ficariam sem vinho, os sacerdotes não seriam agraciados com as ofertas para o culto, e os animais dos campos não teriam pasto. Foi o que eu falei lá em cima. É como se fosse uma cadeia. Então a gente sabe que se não tivesse plantação, não teria oferta para o sacrifício. Se não tivesse os ébrios, que pode ser chamado de videiras, né? Eu entendi que podem ser chamadas como videiras. Se elas secassem, não haveria o vinho. A gente sabe a importância do vinho para essa época, né? Para essa comunidade. Se os animais, se as pragas, né, os gafanhotos comessem as plantações, não haveria pasto. Então, e os animais não se alimentariam. Então, eu botei aqui, é uma torre de cartas, onde se uma cai, que no caso é a base, se a base cai, tudo desmorona. Então, ele vai e traz à luz essas questões que vêm acontecendo. Assim, diante do que estava por vir, Joel exortou a nação ao arrependimento, convidando-as a fazer uma comparação entre passado de fartura e presente de escassez. Eu achei muito interessante, porque mesmo em meio a uma sociedade corrompida, uma sociedade longe de Deus, com um esfriamento muito grande, sendo ali contaminados por outras culturas, ainda existia alguém que estava sóbrio, ainda existia alguém que estava atento ao que o Senhor queria falar. Então, às vezes, a gente fica preocupado que esse mundo está perdido e que a igreja não quer nada, mas precisa de uma pessoa para trazer a luz ao arrependimento e que nós venhamos ser as pessoas que estão sóbrias a esse mundo que está tão cego com as coisas que ele tem oferecido. Então, achei interessante esse ponto de Joel ter sido essa pessoa que exortou a nação ao arrependimento e convidou, né, a fazer essa comparação. Olha como é que era a vida de vocês antes e olha como é que está agora. Não é possível que vocês não estão percebendo que alguma coisa está acontecendo. Então, eu achei muito interessante como a revista traz isso. Muito bom, muito bom. E a ideia de, né, cada um fazer a sua parte, né? Se cada um fazer a sua parte. Sim, sim. Cada um fizer a sua parte, um pouquinho, a gente vai ter um mundo melhor. Isso aí não só no meio cristão, né? Mas em tudo. Então, muito bom. Boa explanação aí. E bem objetiva, né, a lição. E o Refletindo, que a gente nunca lê. A gente sempre esquece, ó. O Refletindo tá muito bom essa semana. De um grande pregador, né? Billy Graham. Avivamento não é descer a rua com um grande tambor. É subir ao Calvário em grande choro. Ou seja, é o arrependimento. É você reconhecer o seu estado de miséria, que você não merece nada, mas a graça de Deus te alcançou. E subir em arrependimento, subir e buscar a Deus de todo o coração. Então não é descer a rua com um grande tambor, né, querendo fazer barulho, querendo mostrar um evangelho que nem você mesmo vive, mas é reconhecer esse estado que nós somos, né, de grande miséria. Temos comentário aqui? Você lê antes de... Sim. Pode ler. Então, deixa eu passar para cá, senão eu esqueci de passar.
Kessia Feliciano, eu amo a aula de vocês. Ai, que Amém. linda, que linda. Kessia Feliciano também comentou. Depois que comecei a assistir a aula de vocês, consegui montar melhor a minha aula. Amém. Que legal, gente. Esses são lugares que a gente gosta. A gente fica muito feliz, muito feliz. Amém. Comente aí se você é professora de primeira viagem, talvez, né? De onde você é também, importante. Mas comente aí. E obrigado por estar aqui com a gente. Você está no melhor lugar no sentido de poder aprender, né? Que nós aprendemos juntos. Né? Então, vamos lá. Tópico 2. O estrago descrito pela ação dos gafanhotos. Então, vamos dar uma lida e depois a gente vai trazendo uma explanação, assim como a Poliana fez também. A imagenzinha do gafanhoto aí. Eu tenho pavor de gafanhoto, gente. Eu acho um bicho assim. A gente assistiu Vida de Inseto. Por isso. Tipo assim, Excelente filme pra botar pro jovem assistido. A ideia de você trazer a destruição ali e tudo mais. Tudo que eles plantaram, né? Guardaram durante tanto tempo. Então é interessante, é um filme interessante mesmo. Eu acho que tem muito a deixar a gente como ver o gafanhoto como vilão, né? Das coisas. Então, é isso. É um bom filme mesmo aí, eu deixei como Pode indicar os indicar os alunos. Se não estiver a nossa idade, assim, mais ou menos, eles vão entender a Já referência, viram, né? Deve ter visto, né? Então vamos lá. O estrago descrito pela ação de gafanhotos. Joel apresenta uma praga de gafanhotos que consumiam as cascas das figueiras, está lá em Joel 1,7. Os campos de trigo, os pomares, eliminando os materiais para o sacrifício dos sacerdotes e deixando o povo na fome, na miséria e na seca. 2.1. As 4 fases dos gafanhotos. Isso aqui é interessante, a gente vai tentar linkar com algumas coisas aqui também da nossa realidade, né? Que é aquilo que a igreja poderia abrir os olhos e deveria, né? Mas vamos ler primeiro. Joel cita 4 fases diferentes de gafanhotos. São elas: o cortador, quando o gafanhoto ainda é uma lagarta e se abriga na lavoura, ainda pequena, corta as folhas das plantas, né? Então, mesmo pequeno, ele já causa um pequeno estrago ali. O migrador, um pouco maior que o cortador, tende a viajar em bando de uma plantação para outra, apropriando-se de uma parte deixada pelo cortador. Então, aí tem muito essa parte do quando ele vai de um ponto para outro. O devorador, já em fase adulta, ele carece de muito mais alimentos, já que se encontra na fase de procriação. E o destruidor, que é a última fase, né, a quarta fase, conhecido nesta quarta fase como pulgão. Ele é deixado na lavoura, então consome o tronco e absorve a seiva das plantas, podendo matá-las. E aqui é interessante, né? Ele vai trazendo justamente algumas explicações. A gente pode ter várias aplicabilidades aqui. Mas não, na verdade tem um objetivo interessante, porque ele usa, né, como a Poliana falou, ele pega ali aquela oportunidade da praga que o povo estava passando e ele começa a linkar com muitas coisas. Uma dessas coisas também, a gente poderia fazer uma conotação aos exércitos inimigos que iriam invadir Israel, né, e estavam invadindo Israel também, e deixou Israel em ruínas. Então nós temos muitas coisas assim que a gente poderia comentar em relação a isso. Eu gosto muito de uma aplicação prática. Então, assim, esse tópico não traz para a gente uma aplicação, ele traz ali uma explicação do que a própria Bíblia descreve. Mas eu acho legal, né, para que você deixar esse tópico mais dinâmico, não é algo que está diretamente na revista, mas acho que vale a pena a gente comentar, é trazer a ideia também de que se o livro, né, e a lição que a gente está comentando tende a falar sobre arrependimento, a gente poderia falar sobre essas fases do gafanhoto, como as fases também da vida cristã, né, no sentido não apenas da vida, na verdade, cristã, mas na verdade do peso que o pecado ele pode trazer para a nossa vida. Ele não começa grande, ele começa ali pequeno, né, mas ele já causa os seus estragos, depois ele vai se aprimorando, aprimorando. A partir do momento que a gente não corta ele pela raiz, ele vai se aprimorando cada vez mais até trazer uma desconstrução completa, né, da nossa vida. E a gente vai ver que no final das contas ele já está muito grande. Então, no final das contas, a melhor coisa que a gente poderia fazer é cortar justamente pela raiz. E quando o Joel fala do trazer o povo ao arrependimento, é justamente deles observarem como é que eles estavam hoje, né, e de como eles poderiam se converter nos seus maus caminhos, né, melhorar aquilo que eles estavam vivendo ali naquele momento. Então, se eu pudesse falar com os meus alunos, né, para os jovens, hoje eu não sou mais professor diretamente dos jovens, mas eu estou aqui com vocês, né? Hoje eu falo para uma galera um pouco mais velha até do que eu. Mas se eu pudesse falar para eles, eu falaria justamente das vezes na negligência que nós temos com o pecado, né? No sentido dele começar pequeno e permitir que ele vá crescendo cada vez mais a ponto de destruir a plantação inteira. E no final das contas, a plantação não é necessariamente o físico, apesar de que era a representação da praga ali naquele momento. Mas a ideia da plantação do seu coração, da sua vida. E ele tem a capacidade de destruir a sua vida. Então você precisa cortar pela raiz.
Então, se eu pudesse trazer uma ideia bem dinâmica, seria isso. E também, eu traria também um pouquinho da ideia do amor. Por quê? Vamos lá, vou tentar linkar um pouquinho com a revista que a gente está falando lá com os adultos, que falava sobre o movimento pentecostal. E ali, já é um outro assunto, né, mas que daria para linkar um pouquinho. Tá João na ilha de Patmos, né, ele vai falando sobre as demais igrejas, né, tem um spoilerzinho da revista dos adultos. E ele vai falando sobre as igrejas, né, ele lista aí algumas igrejas e ele fala sobre a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, qual era o ponto crucial que eles haviam perdido? O primeiro amor. Então, assim, você perder o primeiro amor, você perde tudo, né? E você perder o primeiro amor tem muito a ver com você permitir que o pecado vá entrando cada vez no seu coração. E quanto mais ele entrar, mais você vai ver onde você está falhando. E tem uma parte crucial que eu quero linkar aqui nesse tópico. É quando ele fala assim, lembra-te de onde caíste. E às vezes, né, às vezes a gente está num momento na nossa vida cristã onde nem tudo está mais colorido como deveria ser, sabe? Você não está mais sedento como deveria estar, você não está mais se entregando como deveria se entregar, só que no final das contas, você permitiu que esse pecado que estava pequenininho crescesse, né? Ou às vezes uma distração, não necessariamente quando eu falo um pecado, isso é algo muito gigantesco, mas eu falo em questão das distrações, da sua negligência, de você, ao invés de gastar tempo com Deus, você gasta com as suas distrações, e isso vai te esfriando cada vez mais. E quando ele fala assim, ó, lembra-te de onde caíste, traria a ideia também, que eu poderia trazer para você, lembra-te de onde começou esse afastamento, de onde começou aquele momento ali, quando ele ainda era um cortador, e que você foi permitindo que ele crescesse e evoluísse. Então, um spoilerzinho aí de uma revista com a outra, mas tentei fazer um link aí. Acho que vale a pena para deixar um pouquinho esse tópico um pouquinho mais dinâmico, né? No sentido de dizer apenas ser teórico, mas prático. Então, enfim, eu faria isso na minha aula, é uma sugestão, mas cabe a vocês pegarem aqui e dar uma explicação melhor sobre o que foi falado no tópico e, quem sabe, dar uma aplicabilidade melhor do que a que eu trouxe aqui. Mas é a forma como eu faria. Não, entendi. É trazer essa relação do pecado e o gafanhoto. E o quanto que se você não tratar no início, quem trabalha com agricultura sabe, né? Que se você não tratar com a praga logo no início, você deixar para depois, não vai ter depois. Não vai sobrar nada. E o pecado é da mesma forma, né? E é isso aí. Então, lembra-te de onde caíste. Ou seja, lembra-te de onde tudo começou. Né? Porque o amor, como eu falei lá também, né, na oportunidade, o amor ele não se esvai do nada, o amor não acaba do nada. Sim, tudo se tem um início. Então, se tem um início de onde você permitiu, onde ele era pequeno, e você permitiu que ele foi ficando cada vez maior até o dia que, de fato, você talvez deixou de amar. Muito bom. É o dia que você deixou de orar, o dia que você falou que eu com preguiça de ir pra igreja. É uma somatória. Então, esses pontos. Fica aí, né? As 4 fases do gafanhoto, talvez as 4 fases daí que a gente deveria... E apareceu uma curtidinha aqui. Nunca tinha acontecido isso aí. Mas enfim, é alguém curtindo na hora? Não, acho que quando faz assim. Ah, legal. Às vezes aparece. Então, é isso, né? Para deixar um pouquinho mais dinâmica a aula aí, um pouquinho mais na prática. Vamos pro 2.2? O dia do Senhor. O julgamento do grande dia, dia do Senhor, é visto comumente na literatura profética veterotestamentária. Esta profecia ganha intensidade nas mensagens de diversos profetas, conforme podemos ver em Isaías, né, profeta messiânico, Jeremias, Ezequiel, Amós e Obadias. Em Joel, lemos o profeta fazendo uso deste termo ao contemplar o país desolado e destruído pela praga de gafanhotos. Aquela paisagem de ruínas e lamentação traía a certeza de que o dia do Senhor estava próximo. Então tem mais um link que a gente poderia fazer, justamente com a destruição com o dia do Senhor, né? O grande dia da volta de Cristo. Diante de tanta calamidade, Joel diz ao povo para cingir-se e lamentar-se e santificar-se em jejum. Então aqui, né, mais uma menção diretamente ao dia do Senhor, ao grande dia, né, a vinda do Filho. Olha só, interessante, né? Joel profetiza aqui antes do próprio Cristo estar, né? Antes do próprio Cristo em terra estar aqui. Antes do plano da salvação ser revelado. Pois é. Assim, já estava entrelaçado ali no coração de Deus, porque em Apocalipse fala que o Cordeiro estava imolado antes da fundação do mundo, ou seja, a redenção da humanidade já aconteceria. Não foi uma surpresa para Deus Adão ter pecado, ter comido do fruto que não era para comer, porque Deus ele não é pego de surpresa, mas já existia um plano de salvação. E aqui está Joel, antes, né, em carne aqui, né, um homem falando, né, mas movido pelo Espírito Santo, né, mesmo que ainda não tinha descido sobre todos, né, o Espírito Santo está ali escrevendo sobre coisas que aconteceriam no grande dia, ou seja, na grande julgamento, no dia do Senhor.
Então é interessante, isso aqui é muito interessante. Isaías profetiza sobre Cristo antes dele vir, né, estar aqui em carne. Ele fala da crucificação de Cristo como se ele estivesse ali no dia vendo Cristo sendo crucificado. Então, assim, é incrível, é incrível. Tá aí para você que acha que um filme ali, notícia ali, você acha interessante. Olha a história da Bíblia, gente. Nós temos alguém falando antes de acontecer. Algo que depois, nos dias posteriores até a vida dele ali, mesmo ele já tendo morrido, Isaías, Joel, você tem a profecia se cumprindo em Cristo Jesus. E ele próprio não veio para tirar ali, veio para cumprir. Então, é isso, né? Esse é o nosso Deus, essa é a mensagem que nós carregamos e pela qual vivemos. Então, o grande dia do Senhor é quando ele profetiza e mostra, né, que vai acontecer. De uma forma ou outra ele virá, ele vai trazer alívio para nossas almas. Um dia nós não teremos um corpo que guerreia, né, contra o espírito contra a carne, lá em Galatas 5, mas nós vamos ter um corpo que vai ser capaz de ser condizente, né, ao espírito. Ou seja, um dia teremos um corpo glorificado, assim como o próprio Cristo tem. Então, né, possamos almejar isso, possamos aguardar e vai vir, né? Hoje nós vivemos e tudo mais, nós vemos a degradação do mundo, assim como era naquela época, para você ver também que o mundo, ele é ruim em alguns momentos, desde sempre, né? Às vezes você vê tanta coisa aí, você liga na TV, você vê tanta desgraça, só que o mundo é assim há tempos, sempre foi, né? Nos tempos do próprio Noé, né? Acontecia essas coisas e aí veio o dilúvio e o mundo continua perecendo, porque o mundo precisa de um Salvador. E esse Salvador está no seu coração, está no meu coração e tá aí, né? A mensagem que a gente tem que sempre voltar para isso. Qualquer lição, qualquer coisa que a gente for comentar, a gente tem que voltar e centralizar em Cristo e falar que nós temos a mensagem, nós carregamos a mensagem da salvação de vida, de uma alma. Então, não negligencie essa salvação que foi posta a você e comente, né, e fale para outros, para que no grande dia do Senhor mais pessoas possam ir para o seio, né, estar conosco na glória, em nome de Jesus. Então é isso. Ele virá, é o grande dia do Senhor. Eles profetizavam bem antes de acontecer e ainda vai acontecer. Ainda vivemos um momento onde ainda não aconteceu, mas nós sabemos que tudo isso se cumprirá, porque a palavra de Deus, né, ela não tem sombra de variação, ela vai acontecer. Então é isso, tópico 2.2 do grande dia do Senhor. Muito bom, pessoal. Então, esse é um contexto que o Rômulo trouxe aí, né, do estrago dos gafanhotos. Ele relacionou com o pecado e depois ele trouxe essa questão do dia do Senhor, da volta e tudo mais. E conto que é interessante mesmo, Joel está ali profetizando, mesmo que não tenha visto, mas foi através do Espírito que ele profetizou. E agora a gente vai ver que uma parte da profecia se concretizou no dia do Pentecostes, que é exatamente o tema da lição da revista dos adultos, né, que são os movimentos pentecostais, que se inicia ali em Atos 2, né, no dia do Pentecostes, que é uma das festas. Nós estamos estudando a lição dos adultos, agora a gente está mais a par das coisas. É interessante, que a nossa aula vai ficando mais concisa, né? Então a gente sabe que a festa do Pentecostes é uma das 3 festas judaicas, né, que são muito importantes para o povo. E aí no dia do Pentecostes acontece esse avivamento, né, esse derramamento, na verdade, do Espírito Santo, que marca ali o início da igreja, né, o nascimento da igreja. Então agora a gente vai ver um pouquinho sobre isso, né, o quanto que essa parte da profecia vai se cumprir neste dia. Há muitas promessas de Deus no Antigo Testamento que se cumpriram no Novo Testamento. Ou seja, muitas coisas que foram profetizadas no Antigo não necessariamente aconteceram no Antigo, mas sim viriam a acontecer lá na frente. Tem uma coisa que você fala que é muito interessante, que, de fato, hoje nós temos a Bíblia completa, fechada e selada. Então a gente tem a noção da história de início, meio e fim. Só que as pessoas que estavam vivendo na época, elas não tinham essa noção, né? Para eles, o mundo era aquilo que eles viviam, a localidade que eles viviam, que eles estavam inseridos, e eles não tinham muito essa noção de tempo. E hoje, olha quão privilegiados nós somos, de olhar para a história de cima, né? A gente lê tudo ali já completo. E eles não, eles viveram, né, dia após dia, ano após ano, geração após geração. Então, muitas promessas que foram feitas lá no Antigo Testamento viriam a se cumprir somente no Novo Testamento. A respeito da promessa da efusão do Espírito Santo, se cumpriu durante a festa judaica do Pentecostes. Então, é uma passagem que, obrigatoriamente, nós pentecostais devemos estar a par, né? Então, acho muito
importante também essa revista dos adultos, ela vir com essa temática, principalmente nesse tempo em que tem surgido aí movimentos, né, neopentecostais, com ideias, com uma nova palavra, né, uma nova interpretação da palavra. Então é importante que nós, assembleianos, né, de Madureira, nós tenhamos a ideia do que nós acreditamos, né, que nós somos, nós assembleianos de Madureira, né, porque hoje em dia tem muitas assembleias, né, nós estamos firmados no que aconteceu lá em Atos 2, então nós acreditamos na presença do Espírito Santo, nós acreditamos nos dons e nos movimentos. Movimentos também, que não se apoiam, tipo, Então, existem esses movimentos que não acreditam no movimento do Espírito. Então, o que o autor da revista está querendo trazer é que o que nós acreditamos, o que nós pregamos. É importante que nós tenhamos na mente aquilo pelo qual a gente vive, aquilo pelo qual a gente segue. Então, nós somos um povo pentecostal e é interessante ver que isso não começa hoje, não começou hoje, quando eu aceitei Jesus, não começou agora, no século XXI. Isso vem desde Atos 2, desde o dia do Pentecostes. Então a gente vai ver que, ainda que tenha começado lá atrás, houve momentos de esfriamento. Então às vezes a gente acha que é algo específico da nossa geração. Não, isso vem acontecendo ao longo do tempo. O importante não é focar nesses contextos de esfriamento e achar que tudo está perdido. Não, é sempre voltar-se ao arrependimento. E aquele versículo que o Rômulo falou, né? Lembrar de onde caiu. Lembra-te de onde caíste. Quando o João está escrevendo ali para a igreja de Éfeso e fala que abandonar o primeiro amor, então eles lembrarem de onde caíram. Exatamente. Mais do que cair, é lembrar onde caiu, que é para não repetir o erro que você cometeu. Então, é muito importante, é um pouquinho do que a gente está estudando aí na revista do 3.1, o verdadeiro avivamento. O profeta Joel também é conhecido como um profeta do avivamento. Então, ele é um homem que vai pregar sobre o arrependimento. E agora a gente já percebeu que o avivamento só vem por meio do arrependimento. Então, as duas coisas vão andar juntas. Entretanto, Joel nos revela que o caminho para o avivamento é caracterizado pelo juízo divino, confrontação com a veracidade, arrependimento, santificação e jejum. Ou seja, tem um caminho até o avivamento. O avivamento não começa agora só porque eu quero que aconteça. Então não é porque eu e o Romulo vamos ficar aqui falando, e o avivamento vai acontecer. Não, existe um percurso para que ele aconteça. E aqui está sendo apontado. Então, o juízo divino, ele vem e ele nos mostra que nós somos pecadores, ele nos mostra os nossos erros, o juízo ele é estabelecido, aí você tem um confronto com a veracidade, você tem um confronto com aquilo que você realmente é como o exemplo também que você usou, né? Que quando você julga o outro, você está vendo o outro, né? Agora, falar sobre você mesmo é difícil, porque você não se vê, a não ser que você se olhe no espelho. Então a palavra ela faz justamente esse papel, né, de nos confrontar, como se fosse o nosso espelho ali, né, que vai mostrar os nossos pecados, as nossas fraquezas, né. Então vem o juízo, vem a confrontação com a veracidade, e aí vem um arrependimento, e não é só se arrepender, não é só dizer, realmente, eu sou pecador, não quero mais viver essa vida, mas é você se esvaziar do pecado, mas você tem que encher de alguma coisa. Se você não se encher da presença, você vai voltar a praticar as mesmas coisas. E é por isso que vem a santificação e o jejum, que é o que vai te fortalecer para continuar na caminhada. Então, é um pouquinho sobre isso o caminho que está sendo feito aqui. Joel expõe que o Senhor consentiu, ou seja, falando no início, que o Senhor permitiu que as pragas viessem para que o país fosse assolado por uma grande praga de gafanhotos, o que trouxe estrago a tudo que a terra produzia, a fim de abater a altivez e a soberba do povo. Deve-se reconhecer que ainda hoje Deus chama o povo a voltar-se para Ele de todo o coração, para que vivamos o verdadeiro avivamento através do arrependimento, santificação e jejum. Então, o que eles viveram naquela época foi uma permissão de Deus, não foi uma vontade, como eu sempre falo aqui, não era vontade de Deus que isso acontecesse. Deus não quer que nós soframos, mas o ser humano muitas vezes é assim, só aprende por meio do sofrimento, né? E aí foi uma permissão que aconteceu. Ainda acontece isso nos nossos dias, não na figura das pragas, né? Mas algumas coisas acontecem na nossa vida para mostrar que a gente não é nada, para mostrar que nós, pela nossa força, nós não conseguimos nada. Então são as pragas do século XXI, né? São as situações que acontecem e que mostram o quanto que a gente sem Deus é nada. Então acho que nesse ponto também
eu traria uma pergunta para os alunos, né? Eu perguntaria para eles fazerem essa relação, né? Tá, naquela época foram usadas as pragas para ensinar. E hoje? Qual foi o momento que você viveu na sua vida que você achava que você estava forte, que você estava cheio, quando na verdade você não estava? E aí aconteceu uma situação que te colocou na presença de novo. Acho que eu traria essa pergunta. Isso aí, legal. Você abre um debate com os alunos para eles falarem um pouquinho da vivência deles. Você acaba conhecendo mais seus alunos também. É importante para o professor conhecer os alunos. Então, o texto ponto 2, para finalizar. O que Joel tem a ensinar para a igreja hoje? Tá aí o que eu gosto, né? Lição prática. Porque tem aquelas três perguntas. Até perguntei pro seu pai, né? Isso antes da gente chegar lá. Que no caso é quando a gente observa um texto, alguma passagem, qualquer coisa que a gente está lendo, a gente deveria. Eu sempre esqueço, mas geralmente é onde foi escrito, né? Para quem foi escrito. Onde, como e por quê. Então, nós temos 4 aí. É porque eu sempre lembro de 3. Ele que pontuação foi aí? Que eu não. Quando eu falava era 3. Então vamos lá de novo, fala. Quem? Então vamos lá. Quem escreveu? Vai falando isso, vai. Quem escreveu? Onde? Onde escreveu? Contexto, né, que a pessoa estava inserida. Como? Como? E por quê? E por que escreveu? Qual é o objetivo da mensagem? Então, se a gente pudesse pegar o livro de Joel, a gente iria caracterizar e ia colocar para aquela pessoa daquela época. Só que é justamente isso que a gente deveria pensar, porque não é só para aquelas pessoas, é para nós hoje também. Então, toda a palavra de Deus ela é aplicável para os nossos dias também. Talvez não se está lendo ali uma parte específica, né, algo que foi diretamente para aquele povo, mas você tem aplicabilidade para hoje também. Então, não acho que você tem que anular o Antigo Testamento, porque de fato não é assim, e pegar o Novo Testamento e dizer, não, só ler o Novo Testamento é isso aqui. Não. Tudo que aconteceu no Novo Testamento, nós temos ali cumprimentos do Antigo Testamento, ou seja, de profecias que foram direcionadas a esses homens. E eles falaram e se cumpriram. Então, não anule, não cometa esse erro de anular a Bíblia ali, naquilo que foi escrito antes. Toda a Bíblia, ela é importante, toda a Bíblia é importante para a gente aplicar nos nossos dias. Então, vamos lá. Livro de Joel, o que ele tem a nos ensinar hoje? Joel proporciona em sua mensagem, palavras que geram um alerta à igreja, mostrando-nos que o arrependimento é a porta para as bênçãos do Senhor. Sua profecia sobre o iminente dia do Senhor tem relevância para a nossa geração, especialmente para aqueles que vivem nos últimos dias distraídos com as coisas deste mundo. Legal que ele fala distraídos. Então a distração ele tem um peso muito grande e hoje nós temos inúmeras fontes de distração. Então tome cuidado com isso. Assim como no tempo de Joel, ainda há tempo para arrependimento, e é isso que Deus hoje, em Cristo, espera que façamos. Sua mensagem não é exclusiva a uma exposição de episódios sobrevindos. Contudo, nos desperta a analisar a nossa vida espiritual hoje e as implicações futuras. Então, olha só que interessante, nós temos a própria palavra, né, mostrando para a gente que o livro de Joel, o que ele tem a nos ensinar hoje. E aqui tem das distrações, né, que nós temos nos nossos dias, e hoje nós temos inúmeras distrações, talvez diferentes do povo daquela época. Né? Hoje, por exemplo, nós nos locomovemos com muito mais agilidade, hoje nós temos acessos a coisas diretamente ali na palma da mão, em questão de segundos, e era algo que eles não tinham naquela época. Né? Era algo que eles demoravam a ter. Se eles tivessem que se locomover de um lugar para outro, eram dias de caminhadas. Então, o tempo, por mais que o tempo seja igual e passou igual para todos, naquela época, às vezes um dia de caminhada, para a gente você pode considerar muita coisa, só que para eles, às vezes, era um trajeto até próximo. Então, assim, isso é interessante, né? A gente vê que como é diferente, como as coisas vão mudando ao decorrer do tempo. E no final ele fala aqui que a sua mensagem, né, não é exclusiva para uma exposição de episódios sobrevindos, contudo nos desperta a analisar nossa vida espiritual e as implicações futuras. Então serve para nós nos autoexaminarmos. Também falamos sobre isso aí na revista, né? A ideia do autoexame, né? Quando nós oramos, na verdade quando a gente vai ler ali naquele momento da Santa Ceia, a gente fala para nos avaliarmos, né? Se avalie, né? Examine o homem a si mesmo. Então nós temos que nos autoexaminar. E nesse momento aqui a gente tem que avaliar nossa vida espiritual. Joel traz alusão a isso, ao povo daquela época e para nós hoje também, para nós avaliarmos e ver como é que nós estamos caminhando. E novamente vamos trazer essa ideia do avivamento, né? A gente às vezes acha que é um mover, um grande congresso, ou uma igreja que vai ficar a todo momento ali. Nós temos inúmeros avivamentos desde aquele momento, né? Desde o derramamento do Espírito Santo até hoje. Mas você vai ver que ao decorrer do tempo, muitos acharam também que a igreja estava se esfriando e tentaram trazer novos movimentos.
no final das contas, o avivamento ele está aí para sempre acontecer. O avivamento não tem que acontecer apenas num local específico, mas sim em cada membro do corpo de Cristo. Se eu me avivo, é a igreja se avivando. Se você se aviva, é a igreja se avivando. Então, que nós viemos a nos avivar todos os dias. E não é necessário apenas um congresso, um culto específico, algo do tipo, não. O avivamento, ele começa no seu secreto. O avivamento começa com você queimando por Jesus todos os dias. Então, pense nisso. Joel traz essa alusão de você avaliar sua vida espiritual, ver como é que você está caminhando e traz essa ideia do avivamento. O avivamento ele não começa em um congresso ou em um momento específico. O avivamento começa dentro de você a partir do momento que o evangelho ele invadiu o seu coração. Então, se entregue a esse evangelho que nós viemos a nos entregar, que nós viemos a aprender, assim como Oséias nos ensinou, um momento muito antes da profecia se cumprir, ele profetizava a respeito desse Deus que viria, né, da salvação e do grande dia do Senhor. Nós viemos a pensar sobre isso. É isso. É isso, pessoal. Muito bom. Foi muito... A gente leu a conclusão, não. Mas foi muito, muito bom. A aula de hoje foi bem direta, né? Porque o livro de Joel, ele é bem direto. Não dá muitas voltas. Ele traz ali a mensagem e a mensagem, ela é essa. Então, a conclusão diz... Podemos finalizar dizendo que Joel, além de sua mensagem marcante sobre a efusão do Espírito Santo, apresentou outra mensagem marcante, que é a proclamação do dia do Senhor. Que é tudo que o Rômulo trouxe aí no tópico 2.2, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Vou retornar aqui no momento de oração, que hoje é tu. Amém, pessoal? Então, finalizamos aí mais uma live, mais uma semana, missão cumprida. Aos nossos apoiadores, temos encontro marcado na quinta-feira, que é quando nós enviamos o material didático. Então, se você ainda não é apoiador, entra aqui embaixo que a gente vai está colocando vocês, né? Na verdade é automático, quando vocês entram, como vocês já estão dentro aí desse grande time. Então, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @canal Boa Semente, @polifeitosa e @Romulo Barba. Comente aí seu amém, amém, amém quer dizer assim seja. Então vá comentando amém aí, se participou da gente, se você gostou. E é isso, que Deus te abençoe no domingo. Um beijo, tchau!